Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados, diletos irmãos, o pedacinho do Maná dos Céus está sendo transmitido pelo Web Rádio WS de Pernambuco às 14 horas e também está sendo transmitido pelo El Shaddai Vida. Esses dois rádios estão transmitindo a mensagem do presbítero Gregório. Agradeço a todos os ouvintes da Web Rádio WS e da El Shaddai Vida. Quero mandar o meu agradecimento a todos os irmãos que têm me acompanhado através do WhatsApp, página no Facebook, YouTube. Vocês que se tornaram semeadores ou missionários do pedacinho do Maná dos Céus, muito obrigado por estar compartilhando as mensagens no seu grupo, aos seus amigos, parentes. Que Deus vos abençoe abundantemente. Muito bem, amados. Estamos falando acerca de um aconselhamento familiar. Quero vos dizer que Deus projetou a família no Jardim do Éden. Deus uniu Adão e Eva e deu uma ordem que esse casal povoasse a terra. A Bíblia também nos informa, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8, que diariamente Deus passeava no jardim. Ou seja, pela viração do dia, ao final de cada dia, Deus descia para conversar com Adão e com a Eva. Era maravilhoso para esse casal ouvir a voz de Deus, ouvir diretamente dos lábios do Senhor. Era maravilhoso para esse casal contemplar a face de Deus. Amados, hoje mais do que nunca, de uma necessidade vital a presença de Deus nos lares cristãos. Sabemos, amados, que hoje não há como ouvirmos e vermos a face de Deus. Podemos ouvir a sua voz por meio de uma palavra revelada, por meio da sua sagrada escritura, mas dificilmente estaremos ouvindo com nossos próprios ouvidos a voz de Deus. Pois o mal adentrou no meio do ser humano. Sabemos, amados, que antes da existência do homem, antes da criação do homem, antes de Deus criar a terra, Ele já havia criado nos céus seres espirituais que o adoravam 24 horas por dia. E antes da criação do homem, um querubim que era ungido para ser o protetor do trono de Deus, se revoltou contra Deus e foi expulso dos céus. Ao ser expulso do céu, este ser se tornou um ser maléfico. Ele se tornou um ser que passou a odiar a Deus. E desde o início da criação dos seres humanos, este ser planejou a destruição da criação de Deus. Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva, dizendo que eles poderiam comer livremente de todas as milhares de árvores que havia no jardim, inclusive da própria árvore da vida. Mas Deus vetou ao homem que consumisse o fruto da árvore da ciência do bem e do mal.
Isto se encontra relatado em Gênesis 3, verso 2 e 3. Mas o ser maléfico, aquele que outrora fora um querubins protetor, se levantou contra a criação de Deus. Agora este ser, transformado em um diabo, ele vem tentar destruir a vida de comunhão que o homem tinha com Deus, tentando o casal. O casal cai na tentação maléfica do diabo, trazendo sobre todos os seres humanos e toda a natureza toda sorte de males para a família. Inclusive a morte que passou a todos os homens, segundo o livro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Atualmente, amados, a história se repete por ouvir a voz desse ser que muitas vezes sussurra a ouvidos da família, e muitas famílias sofrem terrivelmente, prisioneiro da tentação maléfica, que faz de tudo para destruir a felicidade de uma família. Deus, que ama tanto a família, previu sua redenção antes da fundação do mundo. É isso o apóstolo Pedro explica no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. A primeira pessoa a ser tentada foi Eva, ou seja, a mulher. E Deus ama tanto a mulher que prometeu a redenção da raça humana através da semente da mulher. Gênesis 3, verso 15. Na plenitude dos tempos, o próprio Senhor Jesus veio ao mundo nascido de uma mulher. Gálatas 4, verso 4. Por que Jesus veio? Ele veio para redimir a humanidade, para reconciliar a humanidade que estava caída com o Pai. Portanto, Jesus, Ele ama a família. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele valorizou tanto a família. Veio ao mundo através de uma família. Além de pais, teve irmãos e irmãs. É isso que nos revela o livro de Mateus 13, versículo 55 até 57. O Senhor Jesus teve seu crescimento físico, social, intelectual e espiritual no seio de uma família. Lucas 2, 52. No seu ministério, não costumava hospedar-se em hotéis, mas desfrutava da hospitalidade de um lar, de pessoas amigas, de pessoas que se tornaram amigos de Jesus, homens e mulheres que ofereciam hospedagem ao Senhor Jesus. Mateus 8, 14, Lucas 10, versículo 38 até 42. Em muitos milagres, amados, muitos milagres realizados pelo Senhor Jesus, demonstrou seu cuidado para com a família. Mateus 8, verso 14 até o versículo 15. Lucas 7, versículo 12 a 16. Seu primeiro milagre foi realizado numa festa de casamento. João 2, verso 12. Então, para nós vermos que ele valorizou tanto a vida conjugal que o primeiro milagre dele realizado foi numa festa de casamento, amados.
Também o Senhor Jesus ensinou-nos a orar, chamando a Deus de Pai Nosso. Mateus 6, versículo 9. O Senhor Jesus enfatizou o quarto mandamento, mandando honrar pai e mãe. Mateus 15, verso 3 a versículo 6. Marcos 7, versículo 10 a 13. Ele teve um tratamento especial com as crianças, abençoando-as. Quando as crianças vieram a ele acolheu e abençoou as crianças, dizendo: deixai vir a minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Então o Senhor Jesus teve um relacionamento familiar. Ele nos mostrou que muitas vezes até existe conflito em um lar, mas que deve ter harmonia, amor, paz. A Bíblia, amado, nos mostra que os conflitos fazem parte da vida do próprio Senhor Jesus. Pois o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. João 16, verso 33. Ele previu os problemas de relacionamento. E assim disse ele: os inimigos do homem, os seus familiares. Ou seja, ele deixou bem claro que poderia haver até inimizade no meio de uma família. Mateus 10, verso 34 a 37. Sabendo que a família tem origem divina, sabendo, amados, que essa família, ela tem a origem da parte do próprio Deus. Tem uma origem divina. Então precisamos valorizar a nossa família. Precisamos entender e praticar o relacionamento cristão, a fim de que o inimigo da família não nos leve à queda, como houve no princípio, amados. Pois hoje estamos debaixo da graça, fomos novamente reconciliados com o nosso Deus. E não devemos permitir que o inimigo nos leve à queda, destrua a nossa vida familiar. Precisamos viver, mesmo com um conflito, mas aprender o princípio de amar, o princípio de uma família, da unidade. Precisamos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. A Bíblia nos recomenda isso no livro de Deuteronômio 11, versículo 18 a 21. Ensine seus filhos assentado com ele. Ensinar o valor da oração aos filhos. Realizar, amado, culto de adoração a Deus nos nossos lares. Ensinar também o valor de uma igreja, amado. Preparar os filhos para a vida. Ser afetuoso, ser afetivo com os nossos filhos. Não provocar a ira dos nossos filhos. Cuidar dos nossos filhos, dando tempo para eles crescerem com suas próprias identidades. Praticando esse princípio ou seguindo algumas orientações bíblicas, os pais evitam os conflitos no próprio lar. Então os filhos são a herança que o Senhor nos deu, amado. É isso que está no livro de Salmo 127, versículo 3. Se é uma herança, então não pertence a nós, ele foi nos dado como uma herança. A obrigação nossa é de conservar essa herança, multiplicar essa herança. Os jovens devem
guardar a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor nosso Deus. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Os jovens devem obedecer e honrar o pai e a mãe, mesmo que não seja cristão, amado, para ser feliz na terra. A Bíblia diz: filhos, vocês respeitem seus pais e sua mãe para que lhe vá bem e aumente os dias de vida sobre a face da terra. Então, precisamos, amados, educar nossos filhos para a vida, para que eles cresçam e sejam vencedores em todo o aspecto da sua vida. O jovem deve ser sujeito uns aos outros. Isto é evitar brigas entre irmãos, brigas, amados, que muitas vezes traz até consequência danosa. Então, os jovens devem aprender a sujeitar-se um ao outro. Os jovens devem ser humildes. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá honra aos humildes, Ele exalta, Deus exalta os humildes. É isso que o apóstolo Pedro explica em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Os jovens devem lançar sobre o Senhor a sua ansiedade. Eles devem ser sóbrios, devem ser modestos, não sendo desobediente a esses princípios, resulta em benefício e aniquila todos os conflitos que muitas vezes são desnecessários. Livra-o das culpas diante do próprio Deus. Quando o jovem aprende a se submeter à própria palavra de Deus, terão vidas abundantes. Então precisamos nos submeter à palavra de Deus para termos uma vida bem-sucedida no seio da nossa família. Pois tanto o pai quanto o filho precisa submeter-se à palavra de Deus, como sendo servo de Deus, temer a Deus e andar nos seus caminhos. A submissão deve ser também ao próprio Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que nos conduz, nos ensina, nos instrui. Ele é o nosso mestre. Só a submissão, somente aqueles que conseguem se submeter ao Espírito Santo, faz com que tenha uma vida vitoriosa, amados. Pois o Espírito, ele é a própria palavra de Deus. Então, quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, estamos nos submetendo à própria palavra de Deus. E aí estaremos produzindo fruto que a palavra de Deus chama de fruto do Espírito. Este fruto, ele fará com que tenhamos vidas abundantes. O pai, o esposo, a esposa, os filhos, todos sem exceção precisam viver dando fruto, o fruto do Espírito. Pois este é uma maneira, amados, que nós necessitamos, que o fruto é a própria essência, é a manifestação do amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações. E quando isso ocorrer, amados, teremos uma vida abundante, seremos curados de toda mágoa, de todo rancor, sarado através das feridas de Cristo, pois o sangue de Cristo ele nos purifica. Então, no relacionamento entre os membros da família, muitas vezes surgem atritos, surgem problemas
que deixam verdadeiras feridas na alma, feridas que muitas vezes são difíceis de sarar, feridas que muitas vezes causam mágoa, tristeza e traz muitas vezes enfermidade até o corpo. Mas a Bíblia, ela tem o tratamento para elas, pois é o sangue redentor de Cristo que nos cura e nos liberta, fazendo com que nós possamos assim, amado, ter um espírito de perdão, de harmonia, de reconciliação. Os pais precisam muitas vezes pedir perdão aos filhos quando eles erram como pai. E os filhos pedir perdão ao pai e à mãe quando muitas vezes ele erra como filho. E todos nós precisamos caminhar lado a lado. Caminhar e prosseguir, amados, para uma vitória grandiosa em Cristo Jesus. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, orando, Senhor, pedindo Tua graça, Tua misericórdia, Teu poder, pedindo, Senhor, que o Senhor abra, Senhor, a janela dos céus e abundantemente, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Queremos, Senhor, viver uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Queremos ser seres espirituais, transformados por meio da reconciliação que temos em Cristo Jesus, de podermos entrar, Senhor, no Santo dos Santos, por meio da fé, em oração, Pai, em clamor e súplica e adoração. Tu, Senhor, é um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus que tem transformado nossas lutas em vitória, que tem muitas vezes estendido Tua mão e nos levantado, Senhor, quando muitas vezes estamos prestes a cair, a sucumbir. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos protege no Teu átrio santo, no Teu esconderijo santo. O Senhor nos leva, Senhor, a ter comunhão contigo. De criaturas somos transformados em filhos. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, somos pecadores. Mas sabemos, ó Deus, que somos hoje pecadores redimidos pela graça e misericórdia que o Senhor tem dado para cada um de nós. O Senhor nos chamou lá do reino das trevas e nos transportou, Pai, para o reino do amor, para o reino de Cristo Jesus. O Senhor perdoou as nossas falhas, perdoou os nossos pecados e promete a cada um de nós ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor promete dar-nos uma coroa de vida se nós mantermos fiel até a morte. A Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então não adianta muitas vezes professarmos uma fé, mas muitas vezes estagnarmos nessa fé e não prosseguir. Precisamos, ó Deus, da Tua presença. Precisamos, Senhor, do Teu amor. Precisamos, Senhor, que o Senhor se manifeste em nossa vida, para sermos, Senhor, realmente o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos, Senhor, ter vida abundante, vida no altar, para ter uma família abençoada, um lar repleto da Tua graça e da Tua misericórdia.
Então tenha, Senhor, compaixão, tenha, Senhor, misericórdia, vem sarar, Senhor, as feridas, curar as mágoas, Senhor, e trazer libertação para a nossa alma, dando-nos, ó Deus, a convicção de que o Senhor está no seio da nossa família, que o Senhor habita dentro de nós, através do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo de amor, Tu és bem-vindo, vinde sobre cada um de nós. Dai-nos a certeza de que somos santuário de um Deus vivente, de um Deus glorioso. É este meu pedido. Em o nome do Senhor Jesus, eu te glorifico e digo amém e amém.